Meus queridos, sempre é um prazer tê-los aqui comigo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Neves, sou professor efetivo aqui da Universidade de Rio Verde e hoje vamos resolver exercícios práticos e objetivos, que caíram no exame de suficiência sobre ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro e também sobre margem de segurança e margem de contribuição. Então é um vídeo bem objetivo e bem prático da resolução desses exercícios, tá? Só peço que, se você ainda não for inscrito no canal, clique no botão se inscrever, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando ponto de equilíbrio e também pro exame de suficiência, tá certo? Se você quiser deixar aqui também nos comentários vídeos que vocês querem que eu faça, deixa aqui nos comentários, tá certo? É o seguinte, eu vou resumir aqui para a gente partir para os exercícios. Margem de contribuição, conforme o próprio nome sugere, é o que cada produto contribui para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Então, quanto que cada produto contribui de forma líquida para cobrir os custos fixos da empresa e depois obter lucro, né? Essa empresa obter lucro. Então, a margem de contribuição serve para isso. Já o ponto de equilíbrio contábil é o seguinte: quantas unidades de um determinado produto eu tenho que vender para que essa empresa não tenha lucro e nem prejuízo, ou seja, a receita oferida no ponto de equilíbrio vai servir somente para cobrir os custos fixos, variáveis e as despesas, ou seja, o resultado vai ser zero. Já o ponto de equilíbrio econômico é o momento em que eu tenho uma quantidade de unidades que eu tenho que vender para cobrir os custos fixos, os custos variáveis e as despesas e ainda retornar para os sócios o lucro almejado por ele. Então, quanto que o sócio quer de lucro? Então, a quantidade de unidades que eu preciso vender, no mínimo, tem que cobrir as receitas, aliás, essa receita oferida tem que cobrir os custos fixos, os variáveis e as despesas, e ainda retornar para os sócios o lucro almejado por ele. Já o ponto de equilíbrio financeiro é o seguinte: você tem que descobrir a quantidade de unidades que é suficiente para essa receita ser suficiente para cobrir os custos fixos, os custos variáveis e as despesas, mas que essas despesas sejam financeiras. Porque, por exemplo, a depreciação, ela, embora você reconheça ela como uma despesa, você não tem um desembolso financeiro, ou seja, você não precisa pagar aquela despesa, você só reconhece para efeito de resultado. Logo, se você apurar o resultado no ponto de equilíbrio financeiro, sempre vai dar prejuízo, porque aquela quantidade de unidades foi suficiente para cobrir os custos fixos, os custos variáveis e as despesas, mas essas despesas e os custos que são financeiros. Então, embora dê prejuízo no resultado, essa empresa não ficou devendo para ninguém, porque a receita oferida foi suficiente para cobrir os custos fixos, as despesas variáveis, despesas fixas, os custos variáveis também, mas que são financeiros, tá certo? Já a margem de segurança, conforme também o próprio nome sugere, é aquela quantidade de unidades que você vende acima do seu ponto de equilíbrio. Então, vamos supor aqui que seu ponto de equilíbrio seja 20 mil unidades, ou seja, você tem que vender 20 mil unidades para não ter lucro e nem prejuízo. Em 20 mil unidades você não tem lucro e nem prejuízo. Só que você está vendendo 30 mil. Então, qual que é a sua margem de segurança? 10 mil. Logo, se você deixar de vender 10 mil unidades, mesmo assim, você não terá prejuízo, porque é só margem de segurança. Ora, se eu tenho 20 mil de ponto de equilíbrio, que é o momento em que eu não tenho nem lucro nem prejuízo, e se eu estou vendendo 30 mil e meu ponto de equilíbrio é 20, então eu tenho uma margem de segurança de 10 mil. E essa margem de segurança ela pode ser calculada via receita, ou seja, a receita de venda que a empresa está oferindo, menos a receita de venda no ponto de equilíbrio. Aí eu descubro minha margem de segurança em unidade monetária, em valor, em dinheiro. E eu também tenho como descobrir em unidades, ou seja, quantas unidades eu tenho que deixar de vender para que mesmo assim eu não tenha prejuízo, ou seja, qual segurança eu tenho nesse quesito, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente ser bem objetivo, o conteúdo da aula de hoje.
Então é o seguinte, temos a margem de contribuição, que conforme eu falei anteriormente, é o que cada produto contribui de forma líquida para cobrir os custos fixos e, a partir desse momento, ter lucro. Então, a margem de contribuição, você vai calcular da seguinte forma. A margem de contribuição vai ser sempre igual o preço de venda. Em alguns livros, vem escrito receita bruta unitária, que é o preço de venda, menos os custos variáveis. Então, eu vou pegar, para eu descobrir minha margem de contribuição, vou pegar meu preço de venda menos os custos variáveis. Meu ponto de equilíbrio contábil, eu vou pegar ponto de equilíbrio contábil, eu vou pegar todos os meus custos fixos totais, tá? Custos fixos totais, e vou dividir pela minha margem de contribuição. Lembrando, conforme o próprio nome sugere, o custo fixo total sempre vai ser total aqui. Sempre vai ser total. Deixa eu arrumar a caneta aqui. O que eu estou querendo falar? Sempre você vai colocar os custos fixos totais, tá? E ao passo que a margem de contribuição sempre é unitário. Isso é regrinha, tá? Então, sempre os custos fixos, que também, dependendo do exercício, você tem que incluir as despesas fixas, sempre são totais, tá certo? E a margem de contribuição sempre unitário, de forma para cada produto, tá certo? Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, certo? O ponto de equilíbrio financeiro, eu vou pegar ponto de equilíbrio financeiro, eu vou pegar os meus custos fixos totais, menos minhas despesas não financeiras, e vou dividir pela minha margem de contribuição. Segue a mesma regra, tá? Custo fixo total menos a margem de contribuição unitária. Já meu ponto de equilíbrio econômico, olha só, meu ponto de equilíbrio econômico, eu vou pegar meu custo fixo total mais o lucro almejado pelo sócio. Aqui vem escrito de várias formas. Lucro almejado, taxa mínima de atratividade, lucro que os sócios estão querendo, enfim. Então, são os custos fixos totais mais o lucro almejado dividido pela margem de contribuição. Então, embora o exercício às vezes não peça essa informação, se ele pedir para calcular ponto de equilíbrio, você necessariamente tem que calcular a margem de contribuição, mesmo que ele não peça especificamente, tá? Igual quando ele pede para calcular a margem de segurança, invariavelmente você vai ter que calcular o ponto de equilíbrio. O que é a margem de segurança? Você vai ter sua receita de venda total da empresa, certo? Quanto que essa empresa está vendendo? Menos a receita no ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui eu vou ter minha margem de segurança. Então, vou pegar minha receita de venda total e vou subtrair da minha receita no ponto de equilíbrio. Lembrando que essa margem de contribuição posso ter ela em valor ou unidades, tá certo? Então, preâmbulo feito aqui, só uma representação gráfica. Esse pincel aqui vai ficar uma beleza pintar. É o seguinte, você tem aqui, ó, quantidade, e aqui você tem valor, certo? Então, vamos supor que você tem um custo fixo, um aluguel. Suponha que essa linha aqui seja reta. Custo fixo. Supor que você tem um aluguel. Vamos supor que essa linha, além de ser reta, um aluguel, um valor, sei lá, de R$2.000, se você produzir nenhuma unidade, 0, você vai ter que pagar os 2.000 de aluguel. Mas se você produzir 100 unidades, 200 unidades, seja o que for, vai continuar 2.000. Ou seja, o custo fixo ele não tem relação com a quantidade produzida, tá certo? Embora proporcionalmente vai ficando menor. Já seu custo variável, ou seja, quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar. Então vamos supor que eu gasto R$1 de custo variável
para produzir um determinado produto, R$1. Se eu produzir 2 é 2, 3 é 3 e assim por diante. O que é o ponto de equilíbrio? Vamos supor que aqui é minha receita de venda. Receita de venda. Então, nesse momento aqui, ó, por que o custo variável já começa aqui? Então, vamos supor que eu gastei R$10 de custo variável. Eu já estou gastando 2.010, certo? Que é os 2.000 do custo fixo mais os 10 do custo variável. O ponto de equilíbrio é nesse momento aqui, ó. Ponto de equilíbrio contábil. É um momento em que a quantidade de unidades que eu estou vendendo é suficiente somente para esse valor aqui, suficiente somente para cobrir meus custos fixos e variáveis. Tudo que eu tiver acima aqui, eu tenho lucro, e tudo que eu tiver abaixo aqui, eu tenho prejuízo. Então, vamos supor que o ponto de equilíbrio seja 500 unidades, um exemplo. Então, se eu vender 500 unidades, eu não estou tendo lucro e nem prejuízo. Se eu vender 600, eu vou ter lucro. Se eu vender 400, eu vou ter prejuízo. Então, tudo acima do ponto de equilíbrio vai ser lucro, tudo abaixo do ponto de equilíbrio será prejuízo. Tá certo, meus queridos? Então, tá aqui a representação gráfica do ponto de equilíbrio contábil, tá? Vamos para o primeiro exercício. Ele fala assim, ó. Vamos ler com calma aqui. Uma empresa de treinamento está planejando um curso de especialização. Os custos previstos são custos variáveis de 1.200 por ano e custos fixos de 72.000, dos quais 4.800 referem-se à depreciação de equipamentos a serem utilizados. O curso será vendido a R$6.000 por aluno. O ponto de equilíbrio contábil. Como ele quer o ponto de equilíbrio contábil, esse valor de depreciação que eu não vou usar, porque é uma despesa que não é financeira, eu vou usar só os 72.000. Então, quanto que é a minha margem de contribuição aqui? Lembrando que margem de contribuição é preço de venda menos custo variável. Então, minha margem de contribuição, nesse caso aqui, vai ser R$6.000, que é o preço de venda desse produto, menos o custo variável por produto, que é 1.200, certo? Então, 6.000 menos 1.200. Então, eu tenho minha margem de contribuição de 4.800 minha margem de contribuição. Cada produto, cada curso contribui com 4.800 de forma líquida para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Então, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser meu custo fixo total de 72.000 dividido por 4.800. Então, 72.000 dividido por 4.800 vai dar 15 alunos. 15 alunos. Olha só. Então, alternativa D. Vamos provar aqui. O exercício não pede, mas vamos provar que essa conta está certa. Quando essa empresa vender 15 produtos, qual vai ser a receita de venda dele? Então, vai ser 15, aliás, quando vender o curso para 15 alunos, vezes 6.000, que é o preço de venda, vou ter uma receita de 90.000, certo? Quanto que eu vou ter de custo variável? 15 alunos vezes 1.200 por aluno. Então, eu vou ter 18.000 de custo variável. E quanto que eu vou ter de custo fixo? Não se altera em função da quantidade que eu vendo, 72.000. Então, 90.000 menos 18 menos 72, pode ver que o resultado é zero. Por quê? Por que o resultado é zero? Porque no momento que eu vendo para 15 alunos, essa quantidade é suficiente somente para cobrir os custos fixos e os custos variáveis, tá? Podia ter despesas aqui também e tal. Então, primeiro exercício resolvido, letra D, tá? Já um outro exercício aqui, ele fala assim, ó, uma sociedade empresária produz um produto com venda de R$10 por unidade, os custos variáveis por unidade e os custos fixos totalizam 18.000 por ano. Os custos variáveis são 8 por unidade e os custos variáveis 18.000 por ano. Dentro desses 18.000 por ano que ele está falando aí, 4.000 são relacionados à depreciação, tá certo? Então, dos custos fixos 18.000, 4.000 é depreciação. O patrimônio líquido da empresa é de 50.000 e a taxa mínima de atratividade é de 10% por ano, ou seja, o lucro almejado pelos sócios, vou colocar aqui, ó, lucro almejado
é 10% de 50 mil. Então, dá 5 mil reais, que é o lucro que os sócios estão almejando. Então, margem de contribuição vai ser preço de venda, que é 10, menos 8, que é o custo variável. Preço de venda menos custo variável. Dá 2, tá? Então, meu ponto de equilíbrio contábil. Vou pegar meus custos fixos totais, que são 18, e vou dividir por 2. Então, meu ponto de equilíbrio contábil é 9 mil unidades. Ou seja, quando eu vender 9 mil unidades, naquela mesma situação anterior, não vai ter nem lucro e nem prejuízo se a gente fizer a apuração do resultado do exercício aqui, tá certo? Já o ponto de equilíbrio econômico vai ser lembra da fórmula lá? Custo fixo total mais o lucro almejado pelo sócio dividido pela margem de contribuição, tá? Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser 18 mil, né? Mais 5 mil, que é almejado pelos sócios como lucro, dividido por 2, tá certo? Então, se você pegar aí esse valor de 18 mil mais 5 mil, vai dar 23 mil, dividido por 2, vai dar 11.500. 11.500 unidades. Então, ponto de equilíbrio econômico. Quando você fizer o ponto de equilíbrio financeiro, que é os custos fixos totais menos as despesas não financeiras, e tem que dividir isso aqui pela margem de contribuição. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro é 18 mil, certo? 18 mil reais, que é o custo fixo total, menos a despesa não financeira, que é 4, vai dar 14, certo? Dividido por 2. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro é igual a 7 mil unidades. Ou seja, quando essa empresa vender 9 mil unidades, ela tem receita para cobrir os custos fixos e variáveis. Quando ela vender 11.500 unidades, ela tem dinheiro, a receita oferida, serve para cobrir os custos fixos, variáveis e ainda retorna os 5 mil para o sócio. Se você fizer a DRE, vai dar os 5 mil lá para o sócio. E se você vender 7 mil unidades, você vai ter receita para cobrir os custos fixos que são financeiros, exceto 4 aqui, 1.000, que é uma despesa não financeira. Uma despesa não financeira. Embora você reconheça ela como despesa, mas não há desembolso financeiro para pagamento dela, tá certo? Outro exercício. Uma empresa produz e vende 3 produtos, né, apresentado da seguinte forma. Então, você tem o produto A, produto B, produto C, certo? Produto A, produto B e produto C. Lembra que eu falei? Ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo total, que entra aqui também as despesas fixas totais, caso houver, dividido pela margem de contribuição. Sempre isso aqui vai ser total e sempre isso aqui vai ser unitário. Nesse caso aqui, olha só o que nós temos aqui. Então vamos lá. Ele quer saber a margem de contribuição unitária, porque ele traz a margem de contribuição total, ó, que é 356. Então, eu tenho como margem de contribuição total 356. O que eu vou fazer? Vou pegar 356 mil e vou dividir por 10 mil. Ou seja, que é a quantidade de unidades. Então, minha margem de contribuição total é de 356 mil, mas eu tenho 10 mil unidades. Logo, eu vou pegar 356 mil e vou dividir por 10 mil unidades. Então, logo, margem de contribuição unitária é de quanto? 35,60. Então, o que eu estou falando? Que na média ponderada, não é cada produto, na média, cada produto contribui com 35,60 para cobrir os custos fixos e depois formar o lucro. Aí eu tenho meu ponto de equilíbrio contábil que ele quer saber. O que eu faço? Meus custos fixos são 206 mil dividido por 35,60.
Então, eu vou pegar 206 mil dividido por 35,60. Então, eu tenho aqui 5.786 unidades. Ou seja, na média, porque nós estamos trabalhando com média aqui agora, na média, essa empresa tem que vender 5.786 unidades dos 3 produtos, né, na média, para que ela tenha um lucro, um resultado zero. Como ela vende 10 mil, olha só, ela vende 10 mil. Só para a gente, ele não pede, mas só para a gente já esquentar a cabeça. Ela vende 10 mil e o ponto de equilíbrio contábil é 5.786. Logo, 10 mil menos 5.786, ela tem uma margem de segurança de 4.214. Ou seja, na média, ela pode deixar de vender 4.214, que mesmo assim ela não terá prejuízo, tá? Então, 35,60, a letra B. Então, a letra B está resolvida, tá? Uma sociedade empresária apresenta as seguintes informações projetadas para 2014. Preço de venda é 40 por unidade. Custo variável por unidade, 32, custo fixo total, 80, depreciação já incluída aqui de 6.400 e o sócio está querendo 7% sobre o patrimônio líquido. Então, vamos lá. O lucro almejado pelo sócio é quanto? Lucro almejado é 7% sobre o patrimônio líquido. Então, 160 mil vezes 7%, que dá 11.200, que é o lucro que o sócio está querendo. O custo fixo total é 80, desses 80 tem 6.400 que não é despesa financeira. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio contábil. Vamos calcular os 3, porque ele está querendo saber tanto financeiro, quanto econômico, quanto contábil. Ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo total é de 80 mil, certo? Dividido pela minha margem de contribuição. Quanto que é a minha margem de contribuição? Lembrando, margem de contribuição, preço de venda menos custo variável, que é o que cada produto contribui de forma líquida para cobrir os custos fixos, depois formar o lucro. Então, eu tenho aqui 40 menos 32. Então, dá 8, certo? Então, 80 mil com a margem de contribuição de 8. Então, vou pegar 80 mil, dividir por 8. Vai dar 10 mil unidades, certo? 10 mil unidades. Tranquilo? Então, ponto de equilíbrio econômico agora. Eu tenho meu custo fixo total de 80 mil, mais o lucro que o sócio está querendo de 11.200, dividido por 8. Então, meu ponto de equilíbrio econômico vai ser 80 mil mais 11.200, que é o lucro almejado pelo sócio, dividido por 8. Então, dá 11.400. 11.400 unidades, certo? Meu ponto de equilíbrio financeiro vai ser meus 80 mil reais menos a despesa não financeira, que é 6.400. 6.400. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro vai ser 80 mil menos 6.400 dividido por 8. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro vai ser quando eu pegar 80 mil menos 6.400 dividido por 8, que vai dar 9.200 unidades. Então, quando eu vender 10 mil unidades, eu estou tendo receita para cobrir os custos fixos variáveis, resultado zero. Quando eu vender 11.400 unidades, eu cubro os custos fixos e variáveis e ainda retorno para o sócio um lucro. E quando eu vender 9.200 unidades, eu tenho receita para cobrir os custos fixos e variáveis que são financeiros. Não entra aqui as despesas que não precisa de desembolso financeiro, tá certo? Então vamos lá. O ponto de equilíbrio contábil da empresa é 10.800? Não, o ponto de equilíbrio contábil é 10, então isso aqui já está errado, tá? O ponto de equilíbrio contábil da empresa é de 9.200?
Não, tá errado. É de 10 mil unidades. O ponto de equilíbrio econômico é de 11.400, tá certo. E o ponto de equilíbrio financeiro é de 9.200, tá certo também. Então, alternativa certa, a letra C. A letra D, só para desencargo de consciência, ele fala assim, ó, o ponto de equilíbrio financeiro da empresa é de 10 mil, tá certo. Ok. Só que o ponto de equilíbrio contábil, aliás, tá errado, né? O ponto de equilíbrio financeiro é 9.200, então tá errado também. Então, alternativa certa, a letra C. A letra correta, a letra C. Tá certo? Outro exercício. Uma sociedade empresária apresenta os seguintes dados para efeito de planejamento para setembro de 2015. Ele está querendo saber o ponto de equilíbrio contábil. Então, vamos lá. Lembrando que aqui, ó, ele traz lucro desejado pelo sócio, mas lembrando que, como ele não pede ponto de equilíbrio econômico, você nem utiliza esse valor aqui, tá? Nem precisa utilizar esse valor. Então, vamos calcular a margem de contribuição. Preço de venda menos custo variável. Então, minha margem de contribuição vai ser preço de venda 700 menos meus custos e despesas variáveis de 300. Então, minha margem de contribuição é 400, tá? Então, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser meus custos fixos totais de 600 mil reais dividido por 400. Certo? Então, você pega aí 600 mil reais, divide por 400, que vai dar 1.500 unidades. Quando essa empresa vender 1.500 unidades, que é a letra A receita oferida vai cobrir os custos fixos, variáveis e vai resultar em um resultado zero. Ficou redundante, mas vai ter um resultado zero, tá? A outra empresa. Um analista de custos resolveu aplicar as técnicas de análise de ponto de equilíbrio contábil para verificar o desempenho de uma determinada empresa. Sabia que a empresa vinha vendendo, nos últimos meses, 30 mil pacotes de produtos à base de R$ 35 o pacote. Seus custos e despesas fixas têm sido de R$ 472.500 ao mês. E os custos e despesas variáveis de 15 mil por pacote. A margem de segurança é de quanto? Olha só. Margem de segurança é a diferença entre a receita de venda nas vendas totais da empresa, tá? Menos a receita de venda no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio. Ou seja, equilíbrio. Ou seja, quantas unidades pode deixar de vender que mesmo assim ele não terá prejuízo em unidades, só que aqui em valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a margem de contribuição primeiro, porque como eu tenho que descobrir minha receita no ponto de equilíbrio, eu preciso saber meu ponto de equilíbrio, tá? Então vamos lá, margem de contribuição. Quanto que é o preço de venda? 35 por pacote, menos quanto que é o custo variável por pacote? 15. Então minha margem de contribuição é 20. Logo, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser meus custos fixos totais e despesas fixas, lembra que eu falei lá atrás? Tudo que é fixo, 472.500 unidades. 472.500 unidades dividido pela minha margem de contribuição, que é 20, tá? Então, 472.500 unidades, não, 472.500, que é meu custo fixo, né? Dividido por 20, que é minha margem de contribuição. Eu tenho, então, 23.625 unidades, tá? Então, quando ele vender 23.625 unidades, ele não está tendo nem lucro nem prejuízo. Qual que é a receita que ele tem nesse momento aqui? Receita no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio. Então, a receita vai ser 23.625 vezes o preço de venda por produto, que é 35. Então, minha receita no ponto de equilíbrio é 23.625 vezes 35.
que vai dar R$ 826.875. Tá? Minha receita no ponto de equilíbrio. Qual que é a minha receita total dessa empresa? Porque ele vinha vendendo 30 mil unidades. Então, 30 mil unidades vezes 35 dá quanto? 30 mil unidades vezes 35 dá 1.050.000, certo? Então, olha só, minha margem de segurança é minha receita total nas vendas, que é 1.050.000, menos minha receita no ponto de equilíbrio, que é 826.875. Então, 1.050.000 menos 826.875, então minha margem de segurança é de 223.125. Alternativa A. Ou seja, se essa empresa deixar de vender R$ 223.125, mesmo assim ela não terá prejuízo. Então, isso em valor. Ele não pede. Mas olha só, ele vende 30 mil. O ponto de equilíbrio é 23.625. Então, a margem de segurança em valor, em valor é 223.125, mas em unidade é 6.375 unidades. Ou seja, se essa empresa deixar de vender 223.125, o que equivale a 6.375 unidades, mesmo assim ela não terá prejuízo. Mas no caso aqui, ele apresenta para você a alternativa A como a correta. Ele traz a alternativa D aqui, que é a receita total nas vendas, né? Não é. Então, a alternativa certa é a letra A. Tá bom, meus queridos? Um outro exercício aqui. Olha só. Uma indústria apresentou os seguintes dados de produção num determinado período. Custos fixos totais de 1.800.000, 1.800.000, depreciação já incluída aqui de 585. O custo variável total, ó, o custo variável está total, né? Quanto que é o custo variável unitário? Vou pegar aqui e vou dividir pelo outro. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar 27 milhões e vai dividir por 36 mil. Então, você vai ter uma margem de contribuição unitária de R$ 750, tá? Desculpa, margem de contribuição não, tá? Um custo variável unitário de 750. Por quê? Eu tenho que descobrir minha margem de contribuição unitária. E aqui, meu custo variável está total. Então, esse valor de custo variável total em unidade significa 750 por unidade. Então, o que é minha margem de contribuição? Vai ser meu preço de venda, né? Vai ser meu preço de venda do produto, que é quanto? 1.200. Então, 1.200 menos 750. Então, você pega 1.200 menos 750. Então, minha margem de contribuição é 450. Tá certo? Aqui já dá a alternativa C como a correta, se você tiver convicto. Mas vamos fazer para a gente saber que as outras estão erradas. Então, a letra A. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? Vai ser minhas despesas e custos fixos totais, que é 1.800.000, 1.800.000, menos minha despesa não financeira, que é a depreciação de 585 mil, dividido pela minha margem de contribuição, que é 450. Então, 1.800.000 menos 585 dividido por 450. Então, 2.700 unidades. Então, na verdade, meu ponto de equilíbrio financeiro é 2.700 unidades e não 36 mil. Então, está errado. Margem de segurança. Vamos calcular de novo. A margem de segurança sempre é em relação ao ponto de equilíbrio contábil, tá? Então, meu ponto de equilíbrio contábil vai ser 1.800.000, que é meu custo fixo total, 1.800.000, que é um zero, tá? Dividido por 450. Então, vou pegar 1.800.000 e vou dividir por 450. Então, meu ponto de equilíbrio contábil é 4.000 unidades.
Qual que é a minha receita que eu tenho no ponto de equilíbrio contábil? Então, é 4.000 unidades vezes o preço de venda, que é 1.200. Aí eu tenho minha receita de venda no ponto de equilíbrio. Então, vai ser 4.000 unidades vezes 1.200. Então, minha receita é 4.800.000 reais. Minha receita no ponto de equilíbrio. Qual que é a minha receita para eu descobrir a margem de segurança? O que é a margem de segurança? É a diferença entre a receita auferida nas vendas totais. Qual que é as vendas totais dessa empresa? Qual que é as vendas totais dessa empresa? É 36.000 unidades vezes 1.200. Que ela vende 36.000 unidades, certo? Então, 36.000 unidades vezes 1.200, que dá 43.200.000 reais. Menos minha receita no ponto de equilíbrio, que é 4.800.000 reais. Então, menos 4.800.000 reais. Minha margem de segurança é de 38.400.000 reais e não 16.200.000, igual ele fala aqui. Então, minha margem de segurança é de 38.400.000 e não 16.200.000, tá? Lembrando que se ele está vendendo 36 e a margem de segurança é 4, então a margem de segurança em unidade é 32.000 unidades. A margem de segurança em unidades, tá certo? Aqui, a margem de contribuição unitária é 450? Porque o custo variável unitário é 750, minha margem de contribuição é preço de venda menos custo variável unitário, 450, tá certo. Meu ponto de equilíbrio contábil é 22.500? Não, meu ponto de equilíbrio contábil é de 4.000 unidades, que nós já calculamos aqui. Então, essa aqui está errada. A alternativa correta é a letra C, correta. Então é isso, meus queridos. Espero ter contribuído com seus estudos sobre ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, margem de contribuição e margem de segurança. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Sugestão para novos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Então, fica o meu abraço, até os próximos vídeos. Ricardo Neves.